dizer que venho em nome da bancada do PT para dizer, em nome do Bloco de Apoio ao Governo também, que nós recebemos com muita tranquilidade a liminar concedida pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal ontem à noite sobre a decisão do Senado de instalar uma CPI para investigar o suposto mau uso de verbas públicas federais. A ministra optou por não acatar o que foi decidido pelo presidente do Senado, pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário desta Casa. Julgou pela redução do escopo da CPI exclusivamente à Petrobras. Quero anunciar aqui o nosso respeito ao entendimento da ministra Rosa Weber e a decisão da bancada do PT, tomada após uma reunião que fizemos agora há pouco e que também consultamos alguns senadores que estavam ausentes, de não recorrer da liminar ao plenário do STF, da liminar tendo em vista o mandato de segurança apresentado pela senadora Ana Rita. Como todos sabem, a senadora Ana Rita, da nossa bancada, impetrou o mandato de segurança originado na questão de ordem apresentada pela senadora Gleice Hoffmann para demonstrar que não havia um fato determinado na CPI solicitada pela oposição, mas teve a tese vencida em razão do posicionamento da ministra Rosa Weber, de forma que, dada a perda do objeto pela expedição da liminar, nós do PT, em acordo com a própria senadora, resolvemos acatá-la integralmente e abrimos mão de recorrer para fazer andar mais rápido o processo de instalação da CPI aqui no Senado Federal. Cabe a esta Casa, que é a parte impetrada do mandato de segurança proposto pela oposição, decidir se recorre ou não ao Pleno do STF, com vista a assegurar a independência dos poderes e a autonomia do nosso processo legislativo. Entendo que também, para clarificar o teor da decisão, haja vista que se cria, assim, uma jurisprudência para fatos semelhantes que venham surgir aqui no Congresso. De nossa parte, estamos aptos a começar a discutir os membros que comporão a CPI da Petrobras, como todos os partidos que compõem a base do nosso governo, tão logo a comissão seja instalada pelo presidente Renan Calheiros. Queremos investigar tudo e todos. Não haverá rigorosamente nada nem ninguém que deixaremos de fora no que diz respeito a essas denúncias que envolvem a Petrobras. Mas seguiremos determinados a investigar a fundo outros fatos assombrosos de má aplicação de dinheiro público, como é o caso do escândalo do metrô de São Paulo, sobre o qual começamos hoje a recolher assinaturas na Câmara e no Senado para uma CPMI sobre a Alstom. E para isso, esperamos contar com o apoio do PSDB, de todos aqueles senadores que inclusive vieram a essa tribuna para dizer que assinariam uma CPI sobre o metrô de São Paulo, desde que não fosse na mesma proposta da CPI sobre a Petrobras. Então eu quero cobrar aqui, vamos pedir ao senador Aécio Neves, ao senador Aloysio Nunes Ferreira, a senadores que compõem os partidos da nossa base, mas que assinaram a CPI da oposição, para que todos possam dar essa contribuição à investigação sobre um dos maiores escândalos da história desse país. E esperamos, como eu disse, contar com o apoio integral do PSDB, que governa aquele Estado há 2 décadas e deve, sem dúvida, ter informações preciosas para contribuir com a apuração de todos os malfeitos ali praticados. Eu ouço rapidamente os 2 senadores do PT, o senador Suplicy e a senadora Gleice. Caro líder, senador Humberto Costa, acho que devemos sim, conforme Vossa Excelência está anunciando, respeitar a decisão da ministra Rosa Weber, lembrar que, inclusive, ela foi designada pela presidenta Dilma Rousseff. Isso mostra
a independência de atitude dela como ministra. Acho que é importante que venhamos todos a respeitar a decisão da ministra. Acho que é normal que o presidente do Senado, então, faça o recurso para que o plenário do Supremo Tribunal, então, examine a questão da outra CPI que havíamos também proposto, mas acho que é muito importante que agora seja todos nós da base aliada, sejam os opositores, que venhamos a ter a atitude a mais responsável, equilibrada, com muita assertividade por parte de todos para apurar os fatos e, sobretudo, levando em consideração a importância que todos nós vemos nesta empresa, que é um patrimônio do povo brasileiro, a Petrobras. Então, quero aqui dizer, eu me coloco à inteira disposição de Vossa Excelência para colaborar, também apoiando a iniciativa de que, já que não se pôde fazer a apuração relativa aos trens e metrôs de São Paulo, então que haja uma CPI na medida em que há ali recursos federais, empréstimos do BNDES colocados naquela empreitada. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Ouço a senadora Gleisi Hoffmann brevemente, pois não. Obrigada, senador Humberto Costa. Eu não podia deixar de me pronunciar. Decisão do Supremo Tribunal Federal não se discute, cumpre-se. Ou pode-se, quando muito, fazer um recurso, como foi a decisão do presidente desta Casa de encaminhar ao Supremo. Mas quero reforçar a posição externada por Vossa Excelência, que a posição da nossa bancada é a minha posição de nós instalarmos a CPI da Petrobras, indicarmos os nomes o mais rápido possível e realmente esclarecermos essa situação ao país. Nós fizemos nessa Casa um bom debate político. Debatemos sobre a necessidade ou a oportunidade de fazer uma investigação política em se tratando de um ano eleitoral e também o que isso poderia contaminar os resultados de uma CPI. Nunca quisemos impedir, ao contrário do que já vimos na história desse país e que foi patrocinado, inclusive, por membros que hoje são da oposição, nunca tentamos impedir a criação da CPI. Queríamos tão somente, pelo caráter político e pelo momento que nós estamos vivendo, que ela fosse ampliada para outros casos, tão graves quanto que estão sendo objetos de denúncia pública, como é o cartel do metrô e dos trens em São Paulo. Fomos criticados por isso, mas fizemos o debate legítimo, político, que é o debate que essa Casa nos garante fazer. Defendemos nossas posições, nosso ponto de vista. Há uma decisão judicial, agora a ela nos submetemos e vamos sim indicar os membros para fazer a apuração. E acho oportuno também instalar a outra CPI, até porque era uma proposição da própria oposição que dizia que não poderia ser uma CPI única, que nós teríamos que fazer uma CPI para cada assunto. Então, espero, de fato, que a oposição possa assinar a CPI. Nós propunhamos juntos por uma questão de economia processual, mas acredito que o Senado fará um esforço, o Congresso Nacional fará um esforço para que a gente, de fato, possa dar guarida a essas duas CPIs e tantas outras quantas forem necessárias para esclarecer temas importantes. Agradeço a Vossa Excelência, incorporo a parte de Vossa Excelência e também do senador Eduardo Suplicy e concluo dizendo que tantas denúncias quantas aparecerem poderão originar novas CPIs, pelo menos esse é o posicionamento da nossa bancada, quantas forem necessárias para que passemos absolutamente tudo a limpo. O que não vamos é deixar aqui um instrumento importante, como a comissão parlamentar de inquérito, seja desvirtuado para fins políticos eleitorais. Não tememos qualquer investigação e esperamos que ninguém também tema. Muito obrigado. Obrigado pela tolerância, pela gentileza também da senadora Gleisi Hoffmann.